Podia-nos contar como é que foi o seu início na música? O meu início da música foi exatamente como tantos outros em Portugal, não é? Através das bandas, começamos as bandas a aprender. Eu, neste caso, foi na Escola de Música da Banda de Alcobaça e nessa altura é uma realidade completamente da realidade dos dias de hoje, que há conservatórios, escolas profissionais, academias de música, muitas delas até que já existiam nas bandas por todo o país, que se tornaram em academias oficiais de música, felizmente, mas na altura não, havia um conservatório em Lisboa, um conservatório nacional, que não tinha todos os instrumentos, nem sequer se falava em cursos superiores, isto na altura nem sequer se falava nisso, não estava na moda, só existia cursos superiores para advocacia, para biologia, pronto, não é como é hoje. Hoje em dia existe um curso superior até para um canalizador, até para uma pessoa para virar páginas quase tem que ter um curso superior, é um especialista qualquer, arranja-se logo um nome. Na altura não, na realidade na altura as pessoas eram mais práticas, agora está tudo a viver nesta do título, de um grau académico, mas esquecem-se que não há educação, as pessoas não vão tirar um curso para ser educadas, vão para tirar um papel, para ter um papel, e o papel paga-se, está bom, não significa se a pessoa é competente ou não. Na altura, apesar de tudo, as coisas eram mais, a meu ver, eram muito mais saudáveis, havia menos informação, havia menos esta globalização, ou seja, eu lembro-me que quando se conseguia uma gravação de um tubista, ou no teu caso de um trompista, tinha muito valor, andava numa cassete e no carro era até a fita da cassete estragar, as pessoas conseguiam informação quando tínhamos uma fotocópia de uma peça ou de um estudo, aquilo valia ouro. Ainda me lembro a primeira vez que eu consegui ter um livro do Real Book de Jazz, com standards de jazz, manuscritos, aquilo quase que era impessoal, intransmissível, aquilo era quase um segredo ter aquilo. E foi uma compilação feita à mão por alguém que depois foi passando aos poucos de uns para os outros. A malta que ia estudar para os Estados Unidos já depois trazia para Portugal, depois fazia-se umas fotocópias, pronto, era assim que se via. Depois havia o Conservatório no Porto, que também tinha a sua atividade, que aliás que existe, acho que se não me engano esse conservatório foi o primeiro conservatório em Portugal, muito antes do conservatório em Lisboa, já existia o Conservatório de Música no Porto. As bandas que tinham as escolas de música, não é? No meu caso era um professor que ensinava os instrumentos todos, que era o Sr. Guimarães, que era um ex-aluno da Casa Pia, que era uma instituição conceituada na altura e que dava uma educação forte em termos culturais, as pessoas aprendiam um pouco de tudo, portanto também aprendiam música, tinham uma vertente muito forte na música e depois muitas dessas pessoas foram para outras cidades viver, após terem vivido lá alguns anos. E pronto, normalmente eram pessoas vindas de Angola, das ex-colónias portuguesas, não é? O caso do Álvaro Correia Guimarães, que tinha nascido em Angola, esse professor. E pronto, e a partir daí, estar na banda, entrar na banda, o objetivo era fazer parte da banda, depois tentar ir estudar para o conservatório, como muitos foram, eu por acaso fui, mas não havia professor de tuba, e então eu estava inscrito em trombone, e tinha aulas de música de câmara com o professor José Augusto Carneiro, tinha... Mas começou logo na tuba? Começou logo na tuba? Não, a tuba não, como é óbvio, as pessoas vão para lá e havia um professor que queria que eu e o Mário Marques aprendêssemos trompete, mas passado pouco tempo vimos logo que não era bem a vocação para esse instrumento. Depois eu ainda experimentei fazer um som numa palheta de um fagote, mas também não funcionou e então acabei por passar para uma tuba que havia lá na banda e como até já conhecia as posições do trompete, fiz logo assim uma escala e o homem ficou entusiasmado e eu também e acabei por ficar na tuba e gostei do som, aquilo foi muito interessante o som, achei muito interessante o som que saía da tuba e então fiquei por ali, porque pronto, gostava daquelas vibrações, achava piada. E depois era um instrumento também pouco usual e isso também eu fui sempre uma pessoa pouco usual e então gostava de ser diferente dos outros e então isso também me fez com que ficasse na tuba, porque era diferente, ninguém mais tocava tuba, quase ninguém tocava tuba, portanto era esse instrumento que eu queria uma coisa que houvesse pouca gente a fazer. Portanto, isso foi uma das razões também que me fez ficar na tuba. Eu sempre tive uma tendência a ser a ter as minhas coisas, a fazer as coisas que ninguém mais fazia, ser diferente, não era melhor que os outros, era diferente. Sempre tive uma personalidade muito, muito, muito vincada. E
a tuba não veio por acaso, também é um instrumento na orquestra, é um instrumento único, na banda eu era o único tubista a dada uma altura e depois os outros vinham de fora, mas era o único, e esse que era um jovem, os outros todos já tinham uma certa idade, No portanto país era não uma havia muito, novidade. pois não? No país não havia muitos. Bom, havia muitos amadores, não é? E na altura havia muitos que tocavam nas bandas militares, não havia muitas orquestras, não é? A orquestra da Ópera de São Carlos era a única pessoa que lá tocava, era um tubista, que na altura começou por fazer as duas coisas, era o professor António Lage, que tocava também na banda da Força Aérea, portanto a maior parte dos músicos profissionais tocavam nas bandas militares portuguesas. Portanto eram esses músicos que reforçavam as bandas. No meu caso foi a banda de Alcobaça. Eu tive a sorte de ter a influência de um amigo e de um excelente tubista que é o Jacinto Santos, que foi tubista da banda da Marinha muitos anos e era uma referência. Lembro-me que ele tinha um som magnífico e então a mim foi uma pessoa que ainda me fez ficar mais apaixonado pela tuba. Direto ou indiretamente acabou por me ajudar imenso também. E pronto, depois o meu sonho acabou, o meu primeiro sonho era pertencer à banda da Armada, porque nós tínhamos o fato da banda de Alcobaça na altura era igual ao da banda Armada, ou muito parecido. O maestro da banda de Alcobaça era um dos maestros da banda da Marinha e professor de saxofone no Conservatório Nacional, o professor Vítor Santos. Portanto, havia uma série de fatores que faziam com que eu tivesse um sonho que era ingressar na banda da Marinha, e na altura era o sonho de quase toda a gente ser músico profissional. Uma carreira na música era pertencer a uma banda militar. Hoje em dia mudou completamente isso, e já há bastante tempo, se calhar há mais de 20 anos que isso já não é assim. Já existem outras oportunidades. Por exemplo, nunca ninguém, na minha altura, da minha geração, ninguém estava interessado sequer, ninguém falava em diplomas, licenciaturas ou mestrados, ou ir dar aulas, ou estudar não sei para onde. Ninguém falava nisto, as pessoas queriam era ser profissionais, era tocar música, era aprender e tocar música. Ninguém estava interessado em saber, eu vou estudar para a ESMAI ou para a ESMEL, que era não saber isso para uma coisa. Não havia. As pessoas queriam aprender, as pessoas queriam tocar, queriam porque eram apaixonadas, e isso eu penso que foi uma grande vantagem, porque quase toda a gente da minha geração, o Abel foi da minha geração logo abaixo da minha, que fomos nós que o batizámos e tudo na Orquestra Portuguesa da Juventude, ele era muito jovem, ele e a Evandra, que é a minha colega violinista na Orquestra Sinfónica do Porto, também muito jovem na altura, tinha 14 anos, coisa assim, o Abel também, e já era um músico incrível com a qualidade e basicamente era autodidata, basicamente, também vinha de uma banda lá de cima, e basicamente todos nós acabámos nesta geração de fazer parte das principais orquestras profissionais em Portugal. Não é coincidência. Ou seja, todos nós fizemos parte da Orquestra Portuguesa da Juventude, que era a Orquestra Nacional de Jovens, fundada pela Secretaria de Estado da Cultura, pelo maestro Miguel Graça Moura, que muita gente já se esqueceu, que fundou uma orquestra de jovens nacional, que na altura não havia Ministério da Cultura, havia a Secretaria de Estado da Cultura que organiza. Mais ou menos há quantos anos isso? Isto, na década de 80. Tipo, isto deve ter começado, imagina eu, em 85, 86. Eu acabei por pertencer a essa orquestra final dos anos 80 e início dos anos 90. E depois essa orquestra fez colaborações com a orquestra dos alunos da Universidade da Sorbonne, em Paris, que era a orquestra luso-francesa. Fizeram também a orquestra luso-alemã, que eram alunos dali do norte da Westfália, e eu fiz parte de ambas. Faziam turnês, ou seja, faziam intercâmbios. Eles vinham cá, metade da orquestra eram alemães, outros portugueses. E depois íamos lá nós. Foi assim em França, foi assim na Alemanha. Portanto, quando isso estava tudo a funcionar muito bem, decidiram basicamente acabar. A orquestra foi acabando por guerras políticas, por interesses políticos, né? Neste caso não são guerras, mas acabou a orquestra acabou por sofrer, e hoje em dia não tens uma orquestra nacional de jovens. Quase todos os países na Europa têm, e eram sempre essas orquestras no qual faziam concursos. Hoje em dia tens, felizmente, a Gulbenkian tem o projeto da orquestra, existe a Orquestra 21, formado por um rapaz, eu não me lembro o nome dele, acho que ele dirige, formou isso, e que vai tendo atividade e é bastante interessante. Sim, mas não existe uma nacional. Não existe uma nacional. Não, era esse o meu ponto, ou seja, a Orquestra Nacional, que deveria partir do Ministério da Cultura, que deveria de organizar uma orquestra nacional com concursos anuais, não é? Com maestros convidados, com programas, com turnês, gravações de discos,
se calhar convidar maestros famosos, como existe noutros países, e isso não há, isso não existe. E é pena, porque existe a British National Youth Orchestra, existe a Orquestra de Jovens Alemã. O ano passado, a Orquestra Nacional de Jovens Norueguesa tinha 6 músicos ou 7 portugueses. Eu estava num festival na Noruega, eles foram lá tocaram a Nona de Mahler com o Imbal, o mestre Imbal a dirigir, e eu conheci uma série de músicos portugueses que estavam nessa orquestra. Por acaso a grande maioria estavam a estar no estrangeiro, e acabaram de fazer prova a essa orquestra, e ficaram, porque essa orquestra, aliás como outras, já começam a deixar os alunos de outros países concorrer também. Acaba por ser até interessante nesse campo. Mas voltando à pergunta que me fizeste, portanto, eu acabei por entrar para a banda de Alcobaça e toquei durante bastantes anos, e ainda bem. Depois já estava a estudar no conservatório. Ao início tinha aulas à noite na escola secundária e ia de expresso para Lisboa 2 ou 3 vezes por semana, saía às 6 da manhã e chegava às 6 da tarde. Eram dias enormes, e depois ainda ia para a escola à noite, era muito cansativo. Depois acabei por ir morar para Lisboa. Por um lado não foi muito bom, porque depois estava só a fazer música, não é? Tinha muito tempo livre, e como não tinha muitas disciplinas no conservatório, a única coisa que depois arranjei para me motivar ainda mais, porque não tinha professor de tuba, foi a orquestra, como é que se chamava? A Orquestra Sinfónica Juvenil, dirigida pelo maestro Christopher Bormann, e pronto, e foi assim que aquilo me mantinha motivado. E depois também tinha os concertos da Gulbenkian, tinha o Hot Club, sempre às quartas era a Jam Session onde eu ia, depois havia jazz no Hot Club e eu estava sempre lá a ouvir jazz. À segunda-feira os Dixie Gang tocavam no Ritz Club, e eu mais o Ruben, o Eduardo Lala, íamos sempre ouvir, e era um clube antigo que tinha, à segunda-feira tinha música de New Orleans, tocado pelos Dixie Gang, onde tocava esse meu amigo, o Jacinto Santos, o Paulo Gaspar, no clarinete, pronto, os Dixie Gang. E eles deixavam-nos tocar um pouco, então nós íamos lá sempre com aquela fezada, estamos à espera e vê-los no pessoal a dançar, e eles a tocarem, e íamos sempre tocar 1 ou 2 temas. Enquanto eles descansavam, nós deixávamos ir para lá tocar. E para nós era uma noitada fantástica. Nós já andávamos nesta aprendizagem de outros tipos de música, de Dixieland, íamos para o outro clube à quarta para a Jam Session, tocar e tentar tocar standard, seu Catuba, o Ruben no trombone, o Nuno Ferreira na guitarra. Ou seja, era assim uma geração... Nunca teve um estilo... Só o estilo clássico, sempre teve mais coisas, não é? Mais Dixie... Sim, basicamente, por sorte. Foi uma sorte, porque fomos incentivados também pelo mestre Vítor Santos a começar a tocar outros tipos de música. E então nós sempre tivemos uma tendência a fazer as nossas próprias bandas. Tentar tirar os temas dos Dirty Dozen, dos Dukes of Dixieland, temas de Louis Armstrong. Ou seja, a gente ouvia aquilo e queríamos fazer uma banda como eles e tentar vender o projeto. Ou seja, nós éramos os fundadores, éramos os agentes, promotores do concerto, fazíamos os cartazes, andávamos a colar cartazes toda a noite. Havia uns bares na altura que tinham música ao vivo em Alcobaça, em São Martim do Porto e na Nazaré. Um deles era o Carocha Bar, onde por baixo onde é hoje um restaurante indiano. Havia também um bar que depois foi demolido, que era nas colinas, perto do Porto, perto do túnel em São Martim do Porto, que se chamava O Queda Livre. Havia um bar na Nazaré, que agora não me lembro o nome, também tinha música ao vivo. Ou seja, nós andávamos aqui na redondeza a organizar concertos, sobretudo no verão. No Carocha Bar, todas as sextas e sábado à noite tínhamos concertos. E então eram 2 ou 3 sets, toda a noite a tocar Dixieland. Portanto, isso fez com que eu e outros músicos ganhássemos uma paixão incrível pela música e nunca nos fizesse desistir, apesar do país ter, no ensino da música, era um pouco desorganizado, não havia assim grandes coisas, mas também, como não havia tanta gente como há hoje, acabávamos por conseguir ter mais hipóteses, penso eu. A seleção natural era mais fácil de fazer, hoje em dia é mais complicado, há mais gente, já não é tão fácil. Por exemplo, lembro-me de que antigamente era muito simples ser contratado para tocar numa orquestra profissional. Tu tocas trompa. Quando havia alguém que tocasse trompa, bastava tocar mais ou menos e já era chamado para tocar numa orquestra, porque não havia muita gente. Há um oboísta, um fagote, um fagotista, não havia. Ou seja, um tubista era a mesma coisa. Quando aquele tubista precisava de outro, havia mais 2 ou 3, quer dizer, era fácil chamar um de nós para tocar
porque não havia mais ninguém, tirando todos os músicos militares que havia, não era? Que eram eles também que faziam muitos dos reforços nas orquestras. Hoje em dia já não é bem assim. Mas pronto, foi um início como tantos outros na altura, e eu fico feliz por ter sido assim, porque deu a todos nós, dessa altura, tínhamos que ser curiosos, tínhamos que ir à procura. Se quiséssemos tentar ser profissionais e fazer uma carreira na área da música, tínhamos que arregaçar as mangas e ir à luta. Quer dizer, não tínhamos que ficar, sobretudo quando estamos afastados de Lisboa, no nosso caso aqui de Alcobaça ou de Leiria, como é que a gente vai fazer? Não temos aqui nada, chega a um ponto, não há mais nada aqui. Não havia. Nós tínhamos a sorte, tínhamos até uma loja de música em Alcobaça que era muito conhecida na altura, que agora está em Leiria, que é a Ludi Music, mas na minha altura era a Sinfonia, que dava aulas. Tínhamos aqui o Aníbal Freire, que era um acordeonista já famoso na altura, que foi o professor do João Barradas, felizmente. O João Barradas, passados estes anos todos, aprendeu a tocar acordeão em Alcobaça, numa academia privada liderada pelo Aníbal Freire. Portanto, ele vinha da terra dele, quase 100 km, para vir estudar a Alcobaça com o Aníbal Freire. Portanto, é mais um exemplo de passados alguns anos, que Alcobaça tinha uma atividade cultural até bastante dinâmica para os tempos em questão, não era? A banda também já era uma banda antiga. Pronto, foi um processo. Eu gosto de falar destas coisas por acaso porque acho que foi uma aprendizagem muito boa. Tínhamos que improvisar, tínhamos que aprender a imitar. Eu ainda hoje ensino assim, através do exemplo, através da imitação. Através da imitação, portanto, foi a maneira como eu aprendi e na qual acredito que é a maneira mais eficaz e a maneira mais prática, é muito mais pragmático. É imitar. Todos os seres humanos, todos os mamíferos aprendem a imitar, na realidade, não é? Através da imitação, não há aqui nenhum segredo nisto, portanto, e porque não na música também, quer dizer, não se pode estar a tentar ser analítico ou a falar de mecânica, porque isso só leva à paralisação. Portanto, eu acho que é através da imitação, através do exemplo, e no meu caso, e de outros, não havia outra hipótese, portanto acabou por ser natural esse processo de aprendizagem. Eu acho que as pessoas mais jovens não têm noção da vossa dificuldade em ter um CD, em fazer uma viagem até Lisboa. Hoje é tudo tão fácil. Não fazem a mínima ideia. Não fazem a mínima ideia. É tudo tão fácil, é tudo tão óbvio. Por exemplo, nós estamos aqui a passar por esta pandemia e continuamos a ter contactos uns com os outros através das redes sociais, não é? Hoje em dia fazemos vídeos e trocamos coisas, estamos aqui a falar os dois. Isto era completamente impossível. Imagino eu nos anos 80, ou antes disso ainda pior, quer dizer, imagina que isto conseguia, a própria informação para passar só havia um canal de televisão, imagina. Nós andávamos completamente, hoje em dia está a informação a mais e contra-informação e desinformação, é tão confuso que é muito fácil também propagar o pânico e controlar as pessoas. Na altura, isto não aconteceria, quer dizer, hoje não estamos aqui a falar, eu há bocadinho dei uma aula por Skype, quer dizer, mantenho em contacto, temos o WhatsApp, temos estas coisas todas, acabamos por estar todos em contacto e acabamos por dar força uns aos outros, fazemos vídeos na brincadeira, agora vou fazer uma passagem, agora vou fazer aqui um desafio, vamos todos tocar o início de um concerto, não sei de quem, e eu digo aos meus alunos, vamos fazer, e hoje em dia passa-se os dias assim, quem for inteligente neste tempo em que estamos em casa, quem pode, não é? Tentar conter este surto deste vírus, podemos aproveitar o tempo fazendo coisas produtivas para quando passar esta fase, todo o tempo que nós estamos aqui a aproveitar, quem souber aproveitar pode usá-lo muito bem. Quando esta crise começar a passar, aqueles que forem mais inteligentes acabam por ter mais portas abertas, porque há muitas pessoas que ainda não fazem nada e estão ali deprimidas e estão quietas, quer dizer, e este tempo é o tempo que nós, ontem o Vítor Rua, que é um músico genial e que ele decidiu começar a fazer um programa todos os dias no Facebook, em direto, às 8 da noite. E ontem uma coisa que ele falou foi precisamente disto, o tempo. E há dois tipos de tempo, que é o tempo absoluto e o tempo, ele disse um termo que eu não me estou a lembrar, mas o tempo absoluto é aquele tempo que nós realmente aproveitamos para fazer coisas boas, que normalmente não temos. Por exemplo, gostava tanto de ter tempo, gostava tanto de ter feito isto, mas não tive tempo. É sempre a desculpa semanal, há anos com isto. E hoje, com o tempo, hoje temos tempo. Temos tempo para ler um bom livro,
temos tempo para estudar um pouco, temos tempo para fazer uma aula de Skype, temos tempo para estar na brincadeira no WhatsApp a mandar porcaria uns aos outros, temos tempo, quer dizer, temos tempo para ir fazer uma caminhada, para ir passear o cão, o gato, sabes lá o quê. Hoje temos tempo para isso. Agora temos é que saber gerir isso, manter-nos ativos. E antigamente, como estava a dizer, o pessoal não tinha essa informação e dava mais valor às coisas. Hoje em dia, com tanta coisa, acaba por... Ao mesmo tempo é bom, ainda bem que isso existe, mas os conteúdos sem qualidade estão ao lado dos conteúdos com qualidade. Portanto, uma pessoa que não tenha noção, que seja mais jovem, que tenha pouca experiência, facilmente esbarra para um conteúdo que não tem qualidade, porque está exatamente ao lado do conteúdo com qualidade. Portanto, essa pessoa não tem noção. Se não tiver alguém que lhe explique porque é que aquele conteúdo não tem qualidade, ele não consegue ter discernimento para separar aquilo que é bom daquilo que é menos bom. E isto é perigoso, não é? Se for uma pessoa com discernimento, sabe perfeitamente aquilo que quer e aquilo está ali. Porque não há filtro. Tu vais ao YouTube ou vais não sei o que, está tudo ali. Está lá tudo. Isto é um pouco, é o pau de dois bicos. É um pau de dois bicos. É preciso ter... Por isso é que é perigoso para a malta mais jovem, com pouca experiência. É muito fácil as pessoas entrarem num caminho menos bom e pronto. E é para isso que servem neste momento... Pronto, as escolas e os professores acabam por ser um guia. É um guia, mais um coach, um personal training do que outra coisa. Hoje em dia a pessoa pode aprender a tocar sozinha em casa, quer dizer, hoje em dia não precisa de ir para a escola. Mas é o que é. E quando é que ganhou a audição na Casa da Música, por exemplo? Como é que foi todo esse processo? E pá, esse é um processo engraçado, porque eu nem sequer estava a pensar de ir para o Porto, nunca teve nos meus objetivos e eu nunca na minha vida, algum dia pensaria que ia acabar a viver no Porto, pelo menos até agora. Agora tenho vivido menos porque tenho andado bastante fora e estive a dar aulas nos Estados Unidos, portanto este último ano tenho estado lá, mas com menos frequência. E a orquestra dá-me algumas facilidades em estar para fazer outros projetos e para andar a viajar, olha, aquilo que não se pode fazer agora, mas a minha vida tem sido muito através de viajar, recitais, masterclasses em muitas universidades, escolas, tocar em festivais, jazz, música erudita, gravar discos, tenho gravado imenso, tenho 6 discos prontos para sair, portanto vê lá aquilo que eu sou produtivo. Portanto eu posso estar aqui sossegado em casa, tenho muito trabalho para sair, tenho 6 discos prontos, portanto que já foi feito enquanto os outros estão a dormir, e andam a dizer que não têm tempo, eu arranjo sempre tempo. Além de ter já tem quantos CDs? Tipo 53, é muito trabalho e tudo com música original, todos diferentes, todos muito ecléticos e isso sempre lá está, mais uma coisa, eu sempre, como tive sempre uma personalidade forte, sempre quis fazer coisas diferentes, tenho a minha música, tenho pessoas que escrevem para mim, tenho músicos que tocam comigo, pessoas que gravam comigo, que é uma equipa, tenho o meu designer, entre aspas, o meu designer, são pessoas, é tudo escolhido a dedo, ou seja, nada é um acaso, como dizia ao início na conversa, nada é uma coincidência, tudo está programado e isto tudo está bem delineado, isto não são coincidências, obviamente há coisas que se tudo estiver bem organizado que vão acontecer por arrasto, sim. E que é normal, esta vida é mesmo assim. Mas a prova para a orquestra, eu quando vim da Suíça, calhei a ter sorte de começar a dar aulas na Academia Nacional Superior de Orquestra em Lisboa e de começar a tocar na Orquestra Metropolitana de Lisboa, que era uma orquestra de câmara, ou seja, a tuba e o trombone, por exemplo, só tocavam de vez em quando alguns programas, portanto eu tinha muito tempo livre para tocar jazz, para aprender outros tipos de música, para fazer outros projetos. E dava aulas na academia e tocava nos projetos de música de câmara, pronto, é essa a grande, acho que o projeto da Orquestra Metropolitana é espetacular, portanto os professores, os músicos da orquestra são professores e têm que tocar música de câmara mensalmente, ou 2 em 2 meses, não sei, mas há muita atividade artística, hoje em dia ainda mais, porque tem uma série de escolas que não havia na altura, e hoje em dia têm desde o ensino básico até o ensino superior, portanto é uma escola que eu acho que é provavelmente a escola em termos de organização, a escola com mais cabeça, tronco e membros em Portugal. E foi da autoria do Miguel Graça Moura, que apesar das pessoas lembrarem-se de algumas coisas que calhar menos boas, esquecem-se de tudo o que o mestre Miguel Graça Moura fez, nomeadamente a Orquestra Portuguesa da Juventude, que foi ele que fundou essa orquestra,
a Academia Nacional Superior de Orquestra, que é um projeto magnífico, fundado por ele, quer dizer, as coisas boas que ele fez são muito superiores às coisas menos boas que ele fez. Eu gosto de lembrar as pessoas pelas coisas boas que elas fazem, porque são essas coisas que realmente distinguem e que, portanto, eu gosto de manter, gosto primeiramente de falar disso, porque é isso que eu agradeço a alguém que teve essa iniciativa e nós estamos, acho que já ganhamos muito com isso, direto ou indiretamente. Depois apareceu a orquestra, apareceu o Porto 2001, não é? E entretanto decidiram fazer uma orquestra sinfónica, na altura era estatal, e abriram um concurso para tuba. E abriram quatro concursos para tuba. Os 3 primeiros não ficou ninguém, que foram esfasados durante 1 ou 2 anos, andaram a fazer provas e nunca ficava ninguém. Havia tubistas que chegavam à final, ou se calhar nem isso. Pá, eu sei, são centenas de tubistas que lá passaram, muitos deles meus amigos que eu conhecia, e excelentes tubistas, e eu estava em Lisboa e estava a achar isto tão estranho e decidi, na 4ª audição que eles fizeram, olha, vou me inscrever e vou ver, realmente quero sentir e quero tentar perceber o que é que se está a passar nesta orquestra. A orquestra não tem tradição nenhuma, estão a abrir prova para um tubista, mas querem o quê? Querem aqui um Paganini da tuba? Querem o quê? Uma orquestra que não tem tradição e está a abrir prova tuba pela primeira vez, não tem tradição. Normalmente uma orquestra com tradição, por exemplo, imaginemos a Filarmónica de Berlim, se calhar estão à espera de um músico que se enquadre no som da orquestra, na experiência, querem um tipo de músico. Eu sou muito amigo, por exemplo, vou dar um exemplo, abrindo aqui um parênteses. Eu sou muito amigo do David Cooper, que está na orquestra de Chicago. Até vou gravar um disco com ele, para o ano, no fim desta pandemia acabar. O David Cooper é um grande amigo, tornou-se um grande amigo, um grande músico, e veio de Dallas, ganhou o concurso na Orquestra Filarmónica de Berlim, e esteve lá a tocar durante um ano, ou qualquer coisa. Toda a gente ficou surpreendida, ninguém sabia bem quem era o David Cooper, um americano que chega ali a Berlim e ganha. Obviamente, passado um ano, o David Cooper provavelmente não era o trompista indicado, apesar de ser um trompista incrível, assim como o Abel esteve lá a tocar também, se calhar não eram as pessoas indicadas para aquele tipo de música. Eu já toquei com o Stefan Dor, o ano passado tive a sorte de tocar com ele numa academia de música de elite, falando nas elites outra vez, no Canadá, lá do Menforguet. Toquei com ele, com o Joseph Alessi, com o Chris Gecker, e tocámos em trio, e tive a oportunidade durante aquela semana de falar muito com o Stefan e de tentar perceber um pouco como funciona a Orquestra de Berlim e a escolha de música. Há alguns bons músicos que ficam, mas depois saem, e as trocas e baldrocas, e ele explicou-me que realmente que o David Cooper, que é um trompista genial, mas que se encaixa muito melhor no tipo de som e na maneira de tocar da Orquestra Sinfónica de Chicago do que na Filarmónica de Berlim. Não deixa de ser um trompista fenomenal, à sua maneira, assim como o Stefan Dor, provavelmente se calhar não se encaixava na Sinfónica de Chicago, ia ser bastante diferente. Para mim, que não vou nesse tipo de cantigas, qualquer um dos dois se encaixa em qualquer orquestra. Eu contento-me com pouca coisa. Sim, sim. Mas pronto, mas voltando a esta questão. Portanto, eu, mediante esse pensamento, decidi inscrever-me, vamos ver o que é que se passa aqui na Orquestra do Porto. Realmente, falei com os meus colegas e nem sequer muitos deles passaram a primeira eliminatória, havia 4 eliminatórias, e eu fui. Não me lembro quantos éramos, mas éramos talvez 2 dezenas de turistas. Agora seriam bem mais. E assim que acabou a primeira eliminatória, basicamente só passei eu. Eu achei aquilo muito estranho. Basicamente eu fui até à final, basicamente a concorrer. Basicamente eu acho que passou também o inglês. Eu acho que ficou o inglês, exatamente. É o inglês. Que por acaso esse tal inglês nem era, supostamente, agora já nem é profissional, ele na altura já nem estava para ser profissional, mas ele conseguiu passar à segunda eliminatória, que me lembro, mas depois acabei por ficar eu sozinho até à final, e depois deram-me um período experimental de 6 meses, e acabou por ser um pouco, olha, fui um bocado na onda, não é? Fui para lá, para o Porto, mudei a minha vida aos poucos. Ao início, aquilo estava a ser engraçado, porque eu já lá ia tocar com o Remix Ensemble, e o Remix já existia e contratavam para lá ir tocar com eles quando havia partes de tuba, portanto eu já conhecia um pouco do Porto. Acabei por começar a tocar na orquestra, pronto, mudei-me para lá, continuei a dar aulas na Academia Nacional Superior de Orquestra,
e fiquei até 2010, na realidade, porque eu comecei a tocar antes do período experimental, eles pediram para começar a tocar, portanto eu comecei a tocar para aí em outubro ou novembro de 2001, e o período experimental começava a partir de janeiro de 2002, e eu só terminei de dar aulas na Academia Superior de Orquestra em 2010, portanto eu andava a dar aulas, eu não tinha um dia de descanso, eu à segunda-feira vinha sempre dar aulas à Academia, passava o dia inteiro em Lisboa e depois ia para o Porto, tinha ensaios na terça, portanto eu tinha uma vida non-stop durante 10 anos, e mais tarde, posteriormente é que comecei a dar aulas na ESMAI, após ter ganho o concurso que abriu em 2006. Eu só comecei a dar aulas oficialmente, se me lembro, o concurso abriu em agosto de 2006 e eu comecei em janeiro de 2007. Portanto, eu na altura ainda estava orquestra, ESMAI, que havia muitos alunos, e vinha à segunda-feira dar aulas a Lisboa. Até que depois eu, por mim, disse, vou deixar Lisboa, e atualmente não estou em lado nenhum, atualmente só estou na orquestra, até ver. Também demiti-me, já não dou aulas sequer na ESMAI, já estava um pouco cansado do ensino académico e neste momento só dou aulas em masterclass e aulas privadas, porque não compactuo com o sistema académico, mas isso é outra história que eu não quero alongar muito. Se quiseres perguntar mais tarde, eu posso te explicar o porquê, mas para já, pronto, é só para voltar à cena da orquestra. A história da orquestra fosse por ali, eu fiz o período experimental, passei e acabei por ficar lá e pronto, e ainda bem porque aprendi imenso e evolui imenso e continuo a aprender, fiz muitos amigos e pronto, e tive a oportunidade de tocar durante estes 20 anos repertório que só me fez ficar melhor só me fez ficar melhor músico, só me fez fazer conhecer bons maestros, conhecer bons solistas, excelentes solistas, e depois veio a Casa da Música, depois fomos para a Casa da Música, a orquestra depois passou para uma orquestra da Fundação, ou seja, já houve aqui muitas mudanças, mas eu fui seguindo a minha caminhada, ou seja, nunca deixei de tocar jazz, muito pelo contrário, cada vez fiz mais projetos, cada vez organizei mais masterclasses, cada vez, depois comecei a gravar discos, desde que comecei a gravar discos nunca mais parei, foi um non-stop, comecei a encomendar peças também nunca mais parei, portanto tenho mais 350 obras dedicadas à minha pessoa, para os mais variados estilos, portanto, com compositores dos 5 continentes, não é só portugueses, os portugueses na realidade é a minoria. Tenho muita já música. tocou em quantos países? Tem uma noção? Em muitos, pelo menos todos os países que têm música ocidental, não é? Basicamente já toquei em quase todos os que têm música ocidental, alguns muitas vezes, alguns várias vezes. Tem sido um non-stop de viagens e de partilhas e de festivais. Existe algum país especial, assim, que lhe dá mais gosto, com um público... O país... Eu sei que é difícil, são tantos... Não, mas há claramente países em que dá-me um gosto de tocar imenso, porque as pessoas apreciam. O Japão, em primeiro lugar, não é por ser artista Yamaha e desenvolver as tubas e bocais e com alguns fabricantes, não só a Yamaha, japoneses, os Estados Unidos, que sempre me trataram muito bem em termos artísticos, não em termos pessoais, tive alguns problemas, sobretudo com as autoridades em aeroportos, e que é um país muito complicado em termos de vistos, em termos de... É muito complicado. Só para teres uma noção, eu nunca toquei com a orquestra de Boston, Chicago e Atlanta, porque não tenho um visto de artista. Portanto, nunca me puderam contratar. Tive vários convites e não me puderam contratar. Eu, neste momento, estou-me a candidatar a um visto de artista para tentar tocar pelo professor Gene Pokorny, que gostava que eu tocasse uns meses com a Orquestra de Chicago no lugar dele. Portanto, eu, enquanto não tiver esse visto de artista, eles não podem contratar. Eu estive a dar aulas na Universidade de Indiana, mas tinha um visto diferente. Portanto, o concerto de Natal de 2009, feito anualmente pelos metais da Orquestra de Chicago, o Gene tentou que eu tocasse, como estava a dar aulas e estava a viver nos Estados Unidos, mas como não tinha o visto adequado, não me puderam contratar. Portanto, eu estava nos Estados Unidos e nunca pude tocar com a Orquestra de Chicago, nem com os metais de Chicago, no concerto na Midwest Clinic. Portanto, eu estava lá, eles tentaram, mas sem aquele visto não dá. Portanto, é um país complicado. Mas em termos de tratamento, fui extremamente bem tratado, dei masterclasses nas principais escolas norte-americanas, escolas fantásticas, a Eastman School, a DePaul University em Chicago, a Roosevelt, a Thornton's College of Music em Los Angeles, Cincinnati, e estava na maior universidade do mundo, sobretudo o departamento de música, e não só, em Indiana, a University Jacobs School of Music, a dar aulas no lugar do professor Daniel Perantoni,
que tem o Dale Clevenger na trompa, o Jeff Nelson, ou seja, é uma escola de elite e que tem condições fantásticas, e o tratamento que tive foi fantástico. Portanto, é um dos países. A Noruega também, adoro a Noruega. Acabei de chegar há 2 semanas da Noruega, da Academia de Música em Oslo. Fui extremamente bem tratado. Já lá tinha estado algumas vezes e sempre fui tratado muito bem. Também na Suécia e na Finlândia. Tudo o que é países nórdicos, Estados Unidos e Japão, o tratamento é fantástico.